Ouça agora a saudação do culto vesperal do dia 7 de fevereiro de 2026. Boa noite, família messiânica. Boa noite aos aqui presentes, aos que estão nos acompanhando pela Isonome TV e aqueles que estão chegando agora à Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sejam muito bem-vindos. Passaram bem o dia? Aqui em São Paulo choveu bastante. O pessoal aí nos blocos de carnaval estão tudo ensopado, mas é bom, né? Pelo menos estava fresco, né? E a gente precisa muito de chuva. Hoje nós estamos ouvindo a segunda e última parte do ensinamento A Poderosa Força do Espírito da Palavra. Um ensinamento muito importante para a gente refletir e aplicar no nosso dia a dia. Hoje de manhã a gente já conversou um pouquinho sobre ele, queria até perguntar, né, se vocês conseguiram fazer alguma reflexão, alguma mudança já hoje mesmo, mudaram alguma coisa nessa forma como lidar com as palavras? Sim? É importantíssimo isso, porque Meixo Sama ele nos ensina, né, o quanto as nossas palavras elas têm espírito, elas têm força. Força de construir ou força de destruir. Força de salvar ou força de fazer realmente degradar. Isso é muito importante a gente entender, porque é uma trilogia, né, que se baseia no pensamento, palavras e ações. Então é muito importante que as nossas palavras, né, o nosso pensamento, o nosso sono, né, o nosso sentimento esteja alinhado com a vontade de Deus, que esteja pleno de verdade, bem e belo. Então isso é muito importante, a gente sempre estar polindo esse lado. O que o Meixo Sama está falando, e para a gente conseguir realmente manifestar um poderoso Espírito da Palavra que salva, que purifica, que ajuda, que edifica, que constrói o paraíso terrestre, o Meixo Sama está falando o quê? Que nós precisamos nos polir a nossa alma e nos elevar constantemente. Constantemente. Para isso, né, nas práticas messiânicas, nós temos várias coisas a fazer. Meixo Sama diz, o jorei é o método mais simples e infalível de purificar as nuvens do Espírito, não é? Mas quando ele diz que ele é o mais simples e infalível, é porque tem outros também. E um deles é o Espírito das Palavras. Então, dentro do Espírito das Palavras, é interessante porque Meixo Sama destaca aqui o poder da oração Amatsu no Rito e da oração Zengen Sandi. Porque elas têm, primeiramente, né, do ponto de vista dos fonemas, da combinação de sons, uma vibração espiritual poderosa, que purifica todo o ambiente, toda a atmosfera espiritual. E também, principalmente, a Zengen Sandi, porque elas são palavras de bem e de louvor, então ela realmente entra na nossa alma, né, purifica. E nessa hora, o espírito secundário, que estava ali atormentando todo mundo, ele recua, ele vai para o lugar dele. Né? Por isso é tão importante as orações. O mundo inteiro entrar em oração é fundamental. Né? A gente, né, como todo, né, pensar em transmitir palavras belas, palavras que animam as pessoas, que dão esperança, né? Que levam luz, essa força. Né? Mas isso precisa estar, como o Meixo Sama está falando, calcado no espírito forte, fortalecido também, purificado. Então, sabemos que precisamos constantemente estar purificando o nosso espírito. Então, e de que maneira? Então, a gente já sabe, as práticas messiânicas, elas ajudam profundamente. A leitura constante dos ensinamentos também é fundamental para isso. Né? Então, pensando sobre isso, vamos levar forte, né, no coração e ter esse cuidado, tanto com o que a gente fala, também com o que a gente ouve. Em que tipos de assuntos a gente gosta de se envolver e gosta de ouvir.
Isso já mostra, né, em que nível o nosso espírito está também. Então, é o cuidado com as maledicências, com a lamúria, né? Tudo isso são palavras que se conectam às forças malignas, não é? Então, a lamúria, a fofoca, não é? Essas coisas tudo a gente tem que ter cuidado. Fofoca do bem está liberada, né? A fofoca do bem é boa, que é aquela que a gente compartilha com todo mundo, as coisas boas, as graças, os milagres que a gente recebe, tudo que de bom que está acontecendo. Isso aí é bacana. Mas, no mais, vamos tomar bastante cuidado, ter atenção, né, com as nossas palavras também. Nós ouvimos também a experiência da Ivone da Silva Souza, do Jorei Center Campo Limpo, São Paulo. Ivone, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência de fé. Uma experiência de fé rica, forte, né, porque a Ivone começa contando para a gente que em 2019 ela sofreu uma grave lesão no joelho. E com essa grave lesão, ela ficou com dificuldade de se locomover. E o que acabou acontecendo? Ela acabou se afastando das práticas messiânicas. E que isso é a coisa que a gente precisa ter mais cuidado, sabe? Mesmo dentro das dificuldades, a gente não se afastar. É difícil, né? Porque são várias circunstâncias. Eu imagino aqui também o que envolveu a Ivone, né, com essa dificuldade de locomover, mas por isso que a gente sempre repete, não fica quietinho, não faz cerimônia, comunica para o ministro, pede assistência religiosa, sabe? Mas o importante é isso. Primeiro ponto, a gente não se afastar, porque senão a gente hoje não vai, amanhã não vai, daqui um pouco a gente vai se distanciando, né? Então isso é um ponto importantíssimo, né? Não se afastar. Mas isso aconteceu, né, com a Ivone. 4 anos depois, né, ela já vinha com essa purificação, a situação piorou ainda mais, porque aí ela perdeu a mobilidade das pernas e ficou completamente paralisada. Situação difícil, porque ela tinha muitas dores, uso constante de medicamentos. E dependia bastante do esposo, o Jailton, né? Mas, como é sempre bom, né, ter um messiânico por perto, o filho mais velho, né, o Johnny, começou lá a ministrar Jorei diariamente na mãe. Praticamente todos os dias ele estava lá ministrando Jorei. E sempre que era possível, levava ela até a unidade religiosa. E ali, 8 horas de Jorei ela chegava a receber. Com isso já começou a melhorar as dores. É isso, a purificação não tem segredo. Intensificou a purificação, vamos intensificar o recebimento do Jorei. Fundamental. Então, pouco a pouco ela volta a frequentar, vai recebendo mais Jorei também. Em 2024, recebe um diagnóstico de artrite reumatoide, e aí é um processo inflamatório também. Então, foi conversar com o ministro, que é outra coisa muito importante, o ministro recomendou, orientou que ela fizesse o culto dos antepassados, mudasse a alimentação, isso é muito importante, a gente seguir o que Meixo Sama ensina a respeito da alimentação e intensificar o recebimento do Jorei. Porque é isso, o Jorei ele vai purificar as nuvens do espírito, vai ajudar na eliminação das toxinas, mas se a gente não mudar nada no nosso dia a dia, nos nossos hábitos alimentares e tantos outros, a gente volta a acumular tudo de novo, né? Então fica naquele parecendo que está enxugando gelo, né? Enxuga e está sempre molhado. Então, o ministro recomendou também mudar a alimentação e intensificar o Jorei. Começou a fazer isso diariamente, né? Ia à unidade religiosa, recebia, ministrava Jorei, lia os ensinamentos, quando não podia ir, assistia o culto pela Isinomia TV, ou seja, práticas messiânicas, é o pacote, né? Então, a Ivone lá assumiu o pacote todo, dedicando, e aí vem uma coisa, que às vezes a gente pensa assim, agora passou tudo? Não, veio uma crise bem intensa.
E nessas horas, que se a gente não tiver bem fortalecido na fé e com pessoas, com messiânicos que também nos dê esse apoio, é hora que a gente vacila, porque acha que com a intensificação da purificação, parece que as coisas pioraram. Não. Essa intensificação é o prenúncio de que a purificação chegou no ápice e agora vai começar a ceder. Então, é importante não parar com as dedicações, com o recebimento do Jorei e seguir firme. E foi aí, né? E a Ivone fez isso, ela continuou. E a partir daí, as dores começaram a diminuir. A ponto de hoje, ela não precisar mais de nenhum medicamento para dor. A medicação para artrite, ela já reduziu bastante. E eu tenho certeza, Ivone, que se eu vou, né, continuando firme, né, recebendo bastante Jorei também, dedicando, encaminhando, ajudando outras pessoas a praticar a fé, daqui um pouco vai estar zerado, não vai precisar de mais nenhuma medicação, né? Então é isso. A Ivone, ela compartilhou com a gente, é uma luta, né? Mas o importante é a gente estar ali, firmes, recebendo o Jorei, ministrando o Jorei, fazendo as práticas messiânicas, não ficar sozinho, comunicar, estamos juntos. Porque é o ensinamento do mês, né? Sozinho não é suficiente, sozinho não dá, sozinho a gente não consegue. Então, isso, a experiência da Ivone, ela traz essa constatação para a gente também. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada, né, Ivone? Parabéns também a toda a família, o Johnny, né, por todo o cuidado com a mãe. E eu gostaria, antes de encerrar, de convidar a todos para terça-feira, dia 10 de fevereiro, às 8h30 da manhã, será transmitido diretamente do solo sagrado de Guarapiranga o culto de ascensão de Meixo Sama, né? A gente celebra, está se completando 71 anos que Meixo Sama retornou ao mundo divino. E a partir de então, né, livre do corpo físico, ele manifesta sua luz da salvação de uma maneira ainda mais intensa e forte. E no dia seguinte, dia 11, nós teremos o Dai Joreikai nacional, né? O dia todo, em todas as unidades da igreja no Brasil todo, estaremos realizando essa grande reunião de Jorei. Então, um momento muito importante para a gente levar os nossos amigos, familiares, conhecidos, todas as pessoas que estão precisando também de receber Jorei. Vamos para a igreja, vamos realmente assim tirar esse dia para receber bastante luz. Desejo a todos uma excelente noite, que tenhamos um sono restaurador, que amanhã a gente também possa dedicar bastante. Muito obrigada. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.